Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde! Tudo sobre o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que empatou com o Argentino Júnior lá na Argentina, 1-1, e volta a jogar agora, muda a chave, joga amanhã contra o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo, que também venceu com placar magro, o Olímpia no Maracanã, e volta a jogar domingo, lá na Arena Pantanal contra o Cuiabá. O Vasco que recebe o Grêmio aqui em São Januário, o Vasco querendo sair da crise, o Vasco teve a semana toda para treinar. Será que vai acontecer esta tão sonhada vitória? E o Botafogo, que não vê ninguém na sua frente, vai enfrentar o Cruzeiro lá no Mineirão. O Botafogo que venceu o Guarani pela Sul-Americana. Claro que o Sebastião dando recado, o Sebastião Paes e mais. Noticiário completo do Clube do Seu Coração. Você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. De segunda a sexta-feira, a programação mais diversificada que você já viu. TV Ondas Play. Aqui é o seu lugar e de sua família. E você vê o que você quer ver. Filmes, desenhos, a palavra de Deus, louvores, entrevistas, entretenimento e muito mais. Fique conosco, você com certeza vai se divertir e aprender muito. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, com Napoleão Nascimento, o imperador que já cobriu 9 Copas do Mundo. Momento do Esporte no ar. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há muito tempo. Agora aqui na TV Ondas Play, que aqui você vê o que você quer ver, mas foram 18 anos na CNT, 5 anos na Record, mais 4 anos na TV Bandeirantes, depois fomos lá para os países sul-americanos, apresentar o Momento do Esporte internacional, através da TV Caracol. Agora, claro, estou aqui da TV Ondas Play. E hoje um programa especial, um programa gostoso de ser assistido. Você sabe que o Momento do Esporte é credibilidade. Temos muitas novidades aqui no programa, né? Acompanhamos tudo o que aconteceu de esporte durante a semana. E hoje, sexta-feira, nós vamos detonar para você que está aí do outro lado nos assistindo no Brasil e no mundo. Bom, vamos começar o programa falando da seleção brasileira. A nossa seleção brasileira de futebol feminina, que infelizmente deu bye-bye. Houve uma expectativa muito grande em relação a esta nossa seleção. A CBF investiu muita grana, voo fretado, né? Voo especial para as meninas, uniforme novo, né? Hotel 5 estrelas. A CBF fez a sua parte, mas as nossas meninas, infelizmente, sentiram talvez o peso da responsabilidade pela qual foi dada a todas elas, né? E a gente lamenta profundamente, sobretudo pela Marta, né? A Marta que se despediu praticamente da seleção brasileira, e algumas caras novas que foram convocados, né? A empresa de televisão detentora dos direitos televisivos, a TV Globo e as suas afiliadas, teve realmente uma decepção muito grande. Depois algumas colegas nossas, alguns colegas, né, tentaram jogar a culpa toda para a técnica. Eu acho isso muito ruim e errado. Não foi só a técnica aqui. Claro que ela demorou muito a mexer na seleção, mas a gente vinha num crescimento. E nos enchia de esperança, né, que conseguíssemos um resultado favorável. Pelo menos passasse para a próxima fase. O que não aconteceu. Tropeçamos diante de uma seleção que é, segundo o ranking da FIFA, 44ª colocada. O Brasil, se não me falha a memória, estava entre a 8ª e 9ª colocada no ranking da FIFA. E nós não conseguimos furar o bloqueio da seleção da Jamaica, que comemorou e comemorou muito, tem que comemorar mesmo. E esta Copa do Mundo é a Copa das surpresas, né?
muitos resultados surpreendentes. O Brasil deveria estar, né, com as barbas de molho, porque sabia que não ia encontrar moleza, o que aconteceu. Agora nos resta a TV que comprou os direitos, obviamente vai ficar até o final da Copa. E nos resta quem gosta do futebol feminino assistir pela televisão. Os que não gostam vão ficar aí com as suas revoltas, né? Daqui a 4 anos tem mais Copa do Mundo. Nós desejamos toda a sorte. Eu não sei qual vai ser o futuro da treinadora da seleção brasileira, eu não sei se o doutor Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, vai fazer alguma mudança, vai contratar novo treinador, nova treinadora. Vamos aguardar. É muito prematuro nós tecermos alguma opinião sem ter a certeza de que alguma mudança vai acontecer. Ele está acompanhando lá de perto, lá na Austrália, e disse que vai investir mais e mais no futebol feminino. Eu acho que é por aí mesmo. Não podemos desistir. Se ele falou que vai investir, tem que investir, porque a cada dia surge um talento, surge uma menina, né, se apresentando em clube. Nós temos que fazer uma renovação, porque o Brasil é e sempre será o país do futebol. Dito isto, vamos agora apresentar o nosso quadro que realmente vem sendo um grande sucesso aqui no programa Momento do Esporte. Ele, que garimpa a notícia, vem aqui para dar todas as informações, tudo o que acontece de esporte no Brasil e no mundo. Sebastião Paz, dá um recado. Napoleão Nascimento, boa tarde equipe, boa tarde amigos do programa Momento do Esporte. A gente começa o nosso recado de hoje informando que a Conmebol anunciou finalmente, nessa última quarta-feira, as datas e os horários das 2 primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira vai estrear contra a Bolívia no dia 8 de setembro, às 21h45. O jogo será no estádio Mangueirão, em Belém. A segunda partida do time nacional será contra o Peru no dia 12, às 23h, horário de Brasília, em Lima, no Peru. O técnico da seleção brasileira masculino, Fernando Diniz, vai anunciar no dia 18 de agosto os jogadores convocados para as 2 primeiras partidas das eliminatórias da Copa FIFA 2026. E meu amigo, depois da eliminação da nossa seleção na Copa do Mundo Feminina, ao empatar em 0-0 com as jamaicanas, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou na última quarta-feira que a entidade irá ampliar ainda mais os investimentos no futebol feminino. Ele disse que, infelizmente, a eliminação do Brasil foi precoce, o resultado da seleção ficou aquém do esperado e está analisando com calma tudo o que aconteceu neste ciclo. Disse ainda que o resultado da seleção em nada irá mudar. O propósito da CBF é continuar investindo de forma consistente no futebol feminino como um todo. A permanência da técnica Pia Sandage à frente da nossa seleção ainda não está garantida, apesar de seu contrato ir até o meio do ano que vem. Quanto à nossa craque Marta, definitivamente seu ciclo se encerrou na nossa seleção, mas fica o seu importante legado para a continuação do desenvolvimento do futebol feminino em nosso país. E para encerrar, meu amigo, o lateral esquerdo Marcelo do Fluminense foi denunciado pela unidade disciplinar da Conmebol pela expulsão no jogo contra o Argentinos Júniors e pode se tornar desfalque na Libertadores por um jogo, um tempo determinado ou até com a possibilidade de pegar um gancho bem maior. O camisa 12 do Flusão foi punido aos 10 minutos do segundo tempo após lance em que acabou pisando na perna do zagueiro Luciano Sanches, causando uma gravíssima lesão no adversário. E por hoje é só, meu amigo. A gente fica por aqui desejando um ótimo final de semana para todos. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu demais. Obrigado, Sebastião Paz, sempre dando de primeiras informações no Brasil e no mundo. E eu destaco aí nessas notícias que o Sebastião Paz deu, o fato desagradável do Marcelo. A gente não pode afirmar que a coisa foi sem querer ou que a coisa foi querendo. Uma coisa a gente pode afirmar porque as imagens mostraram, né? O pisão que ele deu na perna que originou aquela lesão grave. O rapaz vai ficar 1 ano sem poder jogar futebol aí. O Marcelo, inclusive, se prontificou em ajudar a família e tal. Eu acho que nem é nem por aí. Agora, estão aí
fazendo uma tempestade no copo d'água também, né? A Confederação Sul-Americana, a Conmebol, está aí pensando em dar um gancho aí de 3 jogos aí. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Coisas muito mais graves do que essas aconteceram e, na minha opinião, foi um negócio tão assim, sem querer, do Marcelo, que ele não deveria nem receber o vermelho. Poderia até ter recebido o amarelo, porque já vi essa cena antes. Só que para a infelicidade do jogador, né, o Pisão, ele torceu a perna, né? Aí, isso aí agravou mais a contusão. Bom, vida que segue, daqui a pouco a gente vai falar amplamente sobre o Clube do Seu Coração, que é o quadro que nós criamos aqui há 35 anos atrás. Vamos falar de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Mas antes, eu quero atualizar você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha, no Campeonato Brasileiro, né? Tivemos aí a rodada no meio de semana da Sul-Americana e também da Libertadores, mas já vamos virar a chave. Final de semana é Campeonato Brasileiro. E eu já vou pedir aí o William que coloque na telinha da TV Ondas Play a rodada do final de semana. Olha, teremos uma rodada que pode mudar muita coisa. Todo mundo correndo aí, o Botafogo querendo ser mais do que líder, mesmo que perca esse final de semana, ele vai enfrentar o Cruzeiro, ainda continua líder, mais do que líder, né? O Botafogo está lá em cima, está no topo, né? E o Fluminense também, que vem querendo aí se aproximar mais ali da segunda colocação, né? O Vasco, que vai estar tentando a sua vitória, sair dessa incômoda zona de rebaixamento, né? Vamos então agora curtir. Bota na telinha da TV Ondas Play aí, William. Já está ali na telinha, né? A rodada aqui começa no sábado, com o Santos enfrentando o Atlético Paranaense, às 16 horas, portanto amanhã, lá na Vila Belmiro, ainda sem público. Teremos também Goiás e Fortaleza, jogão de bola, né? Às 18h30, lá na Serrinha, no estádio Ailê Pinheiro. Teremos Internacional e Corinthians, às 18h30, também amanhã. Fluminense e Palmeiras, jogão no Maracanã. Olha que jogo maravilhoso, Fluminense e Palmeiras, né? As duas equipes, os dois times querendo, né, conseguir ali a segunda, perseguindo o Flamengo ali na vice-liderança. Jogo programado para as 21h. Atenção, torcida do Fluminense, 21 horas. E no domingo nós teremos alguns jogos importantes, hein, gente? Olha só, domingo nós temos Vasco e Grêmio em São Januário. Vasco e Grêmio, que jogo esse? Vasco e Grêmio em São Januário, esse jogo programado para as 16 horas. São Paulo e Atlético Mineiro, outra pedreira, talvez aí com a estreia do Rames Rodrigues e também do Lucas. Já os nomes já saíram do BID, já estão em condições de jogo. Teremos Curitiba e Bragantino às 18h30, lá no Couto Pereira. Bahia e América de Minas, jogo programado para a Arena do Bahia, né? Arena Fonte Nova, também às 18h30. Cruzeiro e Botafogo, lá no Mineirão. Botafogo super líder, não vejo ninguém na nossa frente. Jogo às 18h30. E às 20 horas, Cuiabá e Flamengo. Portanto, esses são os jogos que irão acontecer sábado e domingo, né? Você já curtiu aí os jogos que vão acontecer? Agora nós vamos falar, obviamente, do Clube do Seu Coração. Esse quadro que foi criado aqui no Momento do Esporte há 35 anos. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Machão da Gama, o gigante da colina. Bota aí o escudo do Vasco, meu querido Will, Vasco do meu querido irmão, meu amigo, deputado estadual Renato Machado, trabalhando como nunca aqui para a cidade de Maricá. Bom, imediato eu vou pedir, né, o noticiário do Vasco com o meu querido Marco Salles, que sabe tudo de Vasco. Depois a gente vai colocar aqui os treinos do Vasco, vamos colocar mais uma contratação que o Vasco fez. Antes, porém, fala do Vasco aí, meu querido Marco Salles, boa tarde. Boa tarde, Napoleão Nascimento, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Ondas Play, Momento do Esporte. Eu começo trazendo notícias do Vasco da Gama. O Vasco, que aí no final da janela de transferências internacionais, contratou mais 2 jogadores, 2 atacantes. Um deles, Veguete,
que pertencia ao Belgrano da Argentina, artilheiro na Argentina, chegou aí para tentar resolver o problema no ataque cruzmaltino de falta de gols, né? O jogador que nos últimos anos aí vem se destacando, fazendo muitos gols lá na Argentina e agora vai vestir a camisa do Vasco da Gama. O Vasco tenta aí, corre contra o tempo para tentar fazer com que a documentação dele chegue a tempo, para que ele possa ser registrado no BID aqui na CBF e possa estar à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo do próximo domingo às 16 horas em São Januário, quando o Vasco recebe a equipe do Grêmio. Além do Veguete, o Vasco também, né, ele recontratou aí, né, repatriou o jogador Rossi, ele que estava no futebol aí do mundo árabe, mas acabou o seu contrato, não foi renovado e ele realmente está de volta aí, está muito feliz, né, declarou aí que está muito feliz com essa volta ao Vasco da Gama. No dia de hoje ele está aí fazendo uma série de exames médicos, físicos e até o final da tarde deve assinar o contrato. No final de semana ou no início da próxima semana deve ser aí anunciado como novo reforço da equipe cruzmaltina. O detalhe é que o Vasco recebe o Grêmio, é o último colocado, precisa vencer para poder, né, sair desse momento difícil na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E no domingo às 16 horas, a princípio, o Vasco joga com portões fechados, sem a presença da torcida. Mas o Vasco tenta ainda aí, né, reverter essa situação, né, em busca de ter pelo menos presente em São Januário mulheres, crianças e pessoas com necessidades especiais possam acompanhar a partida contra a equipe do Grêmio. Fato é, o técnico Ramon Dias está, né, contando aí com alguns reforços, treinou aí a semana toda e vai em busca da sua primeira vitória no comando da equipe do Vasco no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 16 horas, em São Januário. Napoleão. Valeu demais, muito obrigado, meu querido Marcos Salles. Também outro garimpeiro da notícia, falando tudo sobre o Baixão da Gama, o Vasco que não para de contratar. E olha, eu apoio essa causa aí, né? Tomara que haja boa sensibilidade por parte dos dirigentes e que libere aí São Januário para receber as crianças, as senhoras, porque eu tenho certeza que não vai haver de forma alguma violência, né? Crianças, com a senhora assistindo o jogo, é mais um estímulo para os jogadores. O Vasco que vive um momento muito difícil, mas muito difícil mesmo, e vamos torcer para que o Vasco consiga voltar a vencer e que seja agora diante do Grêmio do Renato Gaúcho. Falávamos que o Vasco não para de contratar, vamos mostrar mais um jogador que o Vasco contratou. Trata-se de Sebastião Ferreira. Roda BT, William. Seja muito bem-vindo ao Vasco. Buenas noches, la verdad que estoy muy contento de llegar acá y de acuerdo a la pregunta estoy muy motivado. Yo creo que es un desafío muy grande, como dijiste, usar el número 9 en un equipo tan grande que tuvo muchos ídolos. Yo lo tomo como una motivación este reto hermoso, así que nada, me motiva al doble para poder hacer mi trabajo que es hacer goles. Sí, al cuerpo técnico ya lo conozco, ya habíamos trabajado juntos, a mí me fue muy bien con ellos. No tuvimos que hablar mucho porque ya nos conocemos y en lo que es el club sabemos en la situación que está. Yo creo que el grupo está muy comprometido en poder escalar posiciones. Sabemos que no es fácil, pero yo creo que tenemos un buen grupo, se está armando de la mejor manera y todos juntos yo creo que vamos a poder escalar posiciones y lograr varios objetivos. Tá aí a presença então do Sebastião Ferreira, tomara que dê certo, tomara que encaixe, né? E seja realmente mais um reforço para o Baixão da Gama, o gigante da colina. E amanhã, obviamente, aliás, no domingo, as atenções estão voltadas para esse jogão de bola em São Januário, né? Vasco e Grêmio. Eu estou levando fé. Eu acho que neste final de semana o Vasco vai conseguir, vai obter a sua vitória tão sonhada no Campeonato Brasileiro e dar um passozinho aí para sair
dessa famigerada zona de rebaixamento. Saindo do Vasco, vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Bota aí o hino do Fluminense, o escudo do Fluminense já está ali na telinha, aqui da TV das Play. Olha, o Fluminense que saiu, foi para a Argentina, enfrentaram o Argentino Júnior pela Libertadores, empatou, voltou e já vai encarar uma pedreira, que é o Palmeiras no Maracanã. Mas quem vai falar tudo de Fluminense é ele. Vem de lá, Marcos Salles. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense que na terça-feira enfrentou a equipe do Argentino Júnior pela oitavas de finais da Copa Libertadores e empatou em 1-1. Um jogo difícil, um jogo marcado aí pela grave contusão do jogador argentino no lance com o Marcelo, mas o Fluminense, que não fez um bom primeiro tempo, acabou sofrendo o primeiro gol muito cedo, teve dificuldades em criar oportunidades, as poucas que teve não fez o seu gol de empate e saiu para o intervalo com essa derrota de 1-0. No segundo tempo, a equipe se lançou ao ataque, começou a criar boas oportunidades, inclusive com o Marcelo sendo o principal jogador até o momento onde aconteceu aquele acidente. Ele recebeu uma bola ali, estava marcado por 2 jogadores, conseguiu numa sequência de dribles se livrar desses 2 marcadores. Quando saía para o ataque, né, ele estava em evolução, um terceiro jogador, o Sanches, tentou dar um carrinho e nesse carrinho ele acabou interpondo, né, colocando a perna num carrinho e exatamente onde o Marcelo ia fazer a pisada. O Marcelo acabou pisando na perna do jogador argentino, que acabou tendo uma lesão grave ali, um lance realmente muito feio até de se ver. E com isso, né, o VAR chamou e devido à gravidade da lesão, né, o Marcelo acabou sendo expulso. O Marcelo não fez aquilo porque ele quis, foi um acidente no percurso da corrida do Marcelo, né? E o Marcelo acabou sendo expulso, o Fluminense ficou com um jogador a menos, sendo que aí o Diogo Barbosa acabou entrando no jogo para poder substituir ali, fazer a função do Marcelo, e também acabou sendo protagonista do jogo, já que no lançamento ele dividiu a bola com o goleiro, chegou primeiro, conseguiu tocar na bola e o goleiro acabou fazendo a falta no Diogo Barbosa e sendo expulso. Com isso, um jogador de linha foi para o gol e o Fluminense, a partir de então, passou a trabalhar a bola tentando fazer conclusões ao gol. Esse chute ao gol acabou saindo depois dos 40 minutos, que sufoco o Fluminense passou. E o Samuel Xavier, lateral direito, acabou acertando um chutaço, fez um golaço, a bola entrou no ângulo. Nem se tivesse o goleiro mesmo que tinha sido expulso, acredito que ele tivesse conseguido evitar o gol de empate da equipe do Fluminense. Fluminense que agora vira a chave, né? Atenções agora para o Campeonato Brasileiro, onde amanhã enfrenta a equipe do Palmeiras no Maracanã, sendo que o Fluminense tem 2 desfalques, o Nino na zaga e no meio campo o André. Os 2 jogadores estão suspensos pelo 3º cartão amarelo que receberam na partida contra o Santos. A tendência é que o Marlon continue na zaga junto com o Felipe Melo e também o Martinelli entre no meio campo ou Lima. Vamos ver qual vai ser ali a opção do Fernando Diniz. O importante é que o Fluminense tem esse jogo, né, que é uma briga direta ali pelas primeiras colocações, e o Fluminense com certeza vai ter o apoio da sua torcida no Maracanã amanhã às 9 horas para tentar vencer a equipe do Palmeiras. Napoleão. Valeu, obrigado Marcos Salles mais uma vez, falando aí das coisas do Fluminense. O Fluminense, eu repito, empatou fora de casa, um bom resultado. O Fluminense está vivo na Libertadores, está vivo no Campeonato Brasileiro. E olha, amanhã vai ser realmente um palco formiga, esse jogo contra o Palmeiras, em que o Fluminense vai poder contar com 2 jogadores importantíssimos, né? Que o capitão Nino, né, sem dúvida, e o garoto André. O André é o esteio desse time do Fluminense, mas hoje nós podemos dizer que o Fluminense tem peça de reposição. E eu tenho certeza que o Fernando Diniz, mesmo estando com a cabeça na seleção brasileira, que vai ter convocação, está com a cabeça no próximo jogo da Libertadores, que vai receber o Argentino Júnior aqui no Maracanã,
Mesmo assim, o Fluminense não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Ele tem que escalar o que há de melhor, porque precisa fazer pontos para não ficar muito distante do Botafogo. Então, lugar de tricolores amanhã é no Maracanã, para incentivar o Fluminense conseguir amassar o Palmeiras e obter, obviamente, uma vitória bonita e somar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Saindo do Fluminense, vamos falar agora... Antes, porém, eu já ia até esquecendo. Eu fico tão empolgado quando eu falo do Fluminense que eu já ia até esquecendo. O Marcos Salles falou muito bem do Fluminense. Mas vamos agora curtir aí a coletiva do Fernando Diniz, falando desse empate heróico contra o Argentino Júnior lá da Argentina. Roda VT, meu querido. Acredito que o Argentinos vai mudar as características dele. Eles jogam de uma maneira sempre agressiva, time muito bem treinado e tem tudo para ser mais um jogo difícil para as duas equipes. O Marcelo para mim foi bem pior até do que foi a expulsão lá que alegaram do Dodô do Santos, como a próprio Samuel na final do Carioca. Mas do Marcelo, vou usar uma metáfora que exemplifica bem o que eu acho. É a mesma coisa que alguém está trafegando numa avenida, no farol verde, e alguém de repente passa no meio do carro. E a culpa é do motorista. O cara fez. O Marcelo estava driblando, não tinha outro lugar para ele botar o pé. Infelizmente aconteceu, todo mundo foi consternado pela lesão do jogador. Mas é absolutamente absurdo para mim a expulsão do Marcelo. Muito pior do que a do Samuel, quando foi expulso, e quando questionaram a expulsão do Dodô, que eu também achei contra. O que o Marcelo ia fazer para evitar a expulsão? Uma loucura isso. Outra coisa em relação à arbitragem. Ali parou 5 minutos. Depois, quando teve a expulsão do VAR, a expulsão do goleiro, parou mais o VAR aqui do Marcelo, mais uns 3, 4 minutos. O juiz deu 8 minutos de acréscimo. Aí tem jogo que os caras dão 12. Essa é uma falta de critério assim, absoluta. Não dá para entender como é que assim, o cara dá 8 minutos de acréscimo num jogo desse. Olha, eu concordo em parte com o Fernando Diniz, né? Ele enrolou ali o meio de campo, falou dos jogos anteriores e tal. Ô, Fernando Diniz, isso é Libertadores, Fernando Diniz, acorda! Isso é Libertadores, não é Campeonato Brasileiro, nem esse campeonatozinho carioca não, irmão. Libertadores o bicho pega, entendeu? Os critérios dos árbitros são outros, né? Eles não usam o mesmo critério que é usado no Campeonato Brasileiro, né? Que a arbitragem deixa correr frouxo, dá cartão na hora que não é pra dar, e na hora que é pra dar não dá. Então, a Libertadores é diferente, né? O negócio do Samuel Xavier, outras opções que você falou, as outras oportunidades, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu já falei aqui na abertura, eu acho que o árbitro foi um pouco rigoroso em ter dado vermelho. Mas, meu amigo, Libertadores é assim mesmo. E outra coisa, eles não estão dando os mesmos acréscimos que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. A Libertadores, os caras estão dando 3, 4, no máximo 5 minutos. No jogo contra o Flamengo, acho que o árbitro deu 7 minutos. Né? O pessoal até se surpreendeu. E no jogo contra o Fluminense, era para dar mais mesmo. Foi muito parado o jogo, muito picotado. Agora, a Libertadores, infelizmente, amigo, você vai ter que se convencer e ficar na sua, porque esperar agora o próximo jogo da quinta-feira, quando o Fluminense recebe aqui o Argentino Júnior. Mas amanhã já tem parada dura, amanhã já é o Palmeiras, vida que segue. Agora sim, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bota aí o hino do Flamengo, bota também o escudo do Flamengo, que a torcida rubro-negra está aqui, está esperando, sentada aí na sua poltrona, está nos bares esperando o noticiário do mais querido do Brasil, William. Aí já, olha, escudo, hino, que maravilha. O Flamengo deu um passo importante para passar para a próxima fase da Libertadores, né? Venceu o Olímpia nesta quinta-feira no Maracanã, já vai voltar a jogar no final de semana contra o Cuiabá, mas não vou me estender muito, porque quem sabe tudo de Flamengo é ele, Marcos Salles. Volta aí, Marcos Salles, agora falando do mais querido do Brasil, meu irmão.
E com recorde de público, o Flamengo venceu ontem o Olímpia no Maracanã por 1-0, gol de Bruno Henrique, né? Ele que recebeu um passe milimétrico ali do Gabigol e fez o gol que deu a vitória à equipe do Flamengo. Maracanã lotado, a torcida esperava até um placar um pouco mais elástico, mas o fato é que a equipe do Olímpia, que jogou retrancado, fechadinho atrás, né? Aquele jogo truncado, muita falta, muito cai-cai, né? Aquela cera que é natural eles fazerem, principalmente quando jogam aqui no Brasil contra as equipes brasileiras, mas o Flamengo acabou sabendo, né, administrar isso e com uma mudança de posicionamento, já que no primeiro tempo o jogador Bruno Henrique jogou aberto pela esquerda com o Gabi centralizado. O Sampaoli observou isso aí e no segundo tempo acabou fazendo uma mexida. O que ele fez? Ele jogou o Gerson ali para a esquerda, para o lugar do Bruno Henrique, colocou o Bruno Henrique centralizado e tirou o Gabi da grande área, fazendo com que o Gabi caísse um pouco mais pelo lado direito de ataque da equipe do Flamengo. E foi exatamente assim que saiu o gol do Flamengo logo no início do segundo tempo, e esse gol trouxe a tranquilidade para o Flamengo tentar encontrar mais espaço. Mas o que o Olímpia fez? O Olímpia não saiu para o jogo, continua ali retrancado, fechadinho, jogando no setor defensivo, e o Flamengo acabou vencendo o jogo por 1-0. Agora pode empatar o jogo de volta na semana que vem, que passa a próxima fase da Copa Libertadores da América. Um jogo difícil, um jogo muito disputado, e a torcida que mais uma vez lotou o Maracanã, mais uma vez bateu o recorde de presença no Maracanã, foi para casa um pouco assim, frustrada, porque achava que o Flamengo poderia ter feito mais gols. Mas o importante é a vitória, sempre a vitória é importante. O Flamengo agora vira a chave, né, vai jogar amanhã às 8 horas, 20 horas contra o Cuiabá. Tá? É um jogo que o Flamengo aí pode pontuar para continuar ali na segunda colocação na tabela de classificação. O Flamengo tem tudo para conseguir uma importante vitória, mas o Cuiabá é uma equipe, né, enjoada, uma equipe que vem dando trabalho e tem que ter muita atenção no atacante Davidson, ele que vem fazendo bastante gols. Mas o Flamengo tem tudo para poder vencer esse jogo e continuar aí na busca da primeira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Napoleão. Valeu, obrigado, Marcos Salles. Olha aqui, já eu vou falar sobre esse jogo, porque antes eu vou chamar o Jorge Sampaoli, que está do lado do Matheus, né? O Matheus Cunha, goleiraço, garoto de 22 anos que está fechando o gol, para dar umas explicações sobre tudo, sobre as substituições que ele fez. Colocou o Cebolinha no segundo tempo, colocou o Vitor Hugo. Fala aí, meu querido Jorge Sampaoli. Yo ya me expresé públicamente sobre un hecho puntual de 2 personas, mas lo de Pablo fue lamentable y él tuvo que dejar el club, y siempre que yo tengo que decir o hablar con las personas o mi gente, con mis compañeros de trabajo, los falo de puerta adentro. Entonces el tema ya está resuelto, no tengo más nada que hablar sobre eso. La gente que terminó mal y que no va a llegar 100% al juego de vuelta en Paraguay, mas los que estén bien van a jugar. Nosotros le damos mucha importancia al juego de domingo en un lugar difícil. Cuiabá es un time que está muy bien hoy, muy buen time. Entonces hay que prepararse para ese juego. Sabemos que foi uma partida muito difícil, mas temos uma vantagem, temos uma semana para trabalhar bem, para estudar bem e ir para o Paraguai para conseguir essa classificação. Eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo do Maracanã, um jogo em que eu acho que o Maracanã colocou o máximo que podia colocar de torcedores rubro-negros, né, para incentivar. E a euforia ficou por parte da torcida. Porque os jogadores do Flamengo, sua comissão técnica, eles sabiam que não ia ser um jogo fácil. O Olímpia veio para cá para conseguir um empate. E se fechou todo. Foi igual o América de Minas.
Esses times, quando vêm jogar contra o Flamengo aqui, é o jogo da vida deles, né? O América se fechou todo, o Flamengo teve dificuldade, foi empatar já no final, pelo Campeonato Brasileiro. E contra o Olímpia não foi de forma diferente. O Arce, que foi lateral direito do Palmeiras, da seleção do Paraguai, assumiu agora o time do Olímpia e sabia das dificuldades, sabia que o Flamengo é, sem dúvida, o melhor time das Américas. É o melhor time, indiscutivelmente. E agora, com o Bruno Henrique voltando a jogar aquela bola de 2019, o quarteto mágico voltando a funcionar, vai ser difícil. Se não jogarem todo atrás, vão tomar goleada, meu irmão. Vão tomar goleada. Então foi o que aconteceu no Maracanã, né? A torcida pode ter euforia. Nós, da imprensa, não. A gente tem que ter equilíbrio. 1-0, um bom resultado. Sabe por quê? Porque o Flamengo vai voltar lá e o Olímpia, em função da sua torcida, não vai jogar da forma que jogou aqui. Vai sair para jogar. E lá o jogo vai ser mais fácil do que aqui. Aqui eles vieram para tentar um empate. O próprio Larce falou, vou tentar não sair morto. E saiu. Não saiu morto não, mas saiu do CTI. Porque lá a história vai ser diferente. O Flamengo vai ganhar lá. Tenho certeza disso. Né? Porque se eles saírem para jogar, vai dar contra-ataque. Bruno Henrique voltou a jogar aquela bola redondinha. Né? O casal 20 voltou. Bruno Henrique e Gabriel. Agora uma pitadinha só sobre o Pedro. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu vou te contar uma coisa. Eu acho que eu vou rasgar meu diploma de jornalista, porque, porra, é brincadeira, cara. Porra, já na véspera, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, não se falava outra coisa senão Pedro a semana toda. Ao invés de comemorar a vitória, o Flamengo não vencia lá há muito tempo. Ontem, o Flamengo venceu o Libertadores, o Flamengo buscando aí mais um título. Hoje, os meus colegas de imprensa, essas malas sem alça, continuam falando de Pedro e agressão. Pô, eu gostei da resposta que o Gerson deu, cara. Pô, pelo amor de Deus, já acabou. Já tá, isso é assunto encerrado, pô. Vamos encerrar o assunto Pedro, meu irmão. Vamos pensar na frente. Pedro já é coisa do passado, né? Ninguém sabe se ele vai ficar, se não vai. Isso é assunto do passado, entendeu? Vamos pensar agora no Flamengo, é na frente. Jogo de amanhã, aliás, de domingo contra o Cuiabá, que vai ser uma pedreira. O Cuiabá tá subindo de produção. O Flamengo não pode sequer pensar em empatar, sequer conquistar o título brasileiro. Então vamos pensar nisso, no jogo. Pensar em Pedro, e a agressão, e preparador físico. Pô, vamos parar com isso, cara. Vamos pensar na frente, vamos pensar no jogo do Flamengo contra o Cuiabá, no jogo do Flamengo da volta lá na Argentina contra... Aliás, na Argentina não, perdão. Do Paraguai contra o Olímpia. Isso sim, tem que falar pra frente, meu irmão. Bom, saindo do Flamengo, vamos falar agora do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Botafogo nisso, William. Bota o hino aí do Botafogo, William. Tira o hino do Flamengo, eu boto o hino do Botafogo e o escudo do Botafogo. Você da Botafoguense merece, né? Merece um tratamento pra lá de especial. Botafogo, do nosso prefeito de Maricá, Fabiano Horta, do meu amigo, meu irmão Roberto também, que tá ligadinho, não perde um programa ao Momento do Esporte, me acompanha desde a época de CNT. O Botafogo vai muito bem, obrigado, né? Tanto da Sul-Americana como é líder também do Brasileirão. E quem vai falar do Botafogo é ele. Vem de lá, Marcos Salles. E o Botafogo venceu mais uma, Napoleão. Venceu a equipe do Guarani do Paraguai, jogando no estádio do Engenhão, né? O Newton Santos, na quarta-feira à noite. Jogo esse é o primeiro, né? O jogo de ida contra a equipe paraguaia. Primeiro tempo, o Botafogo não jogou bem, né? Foi até surpreendido pelo esquema tático montado pela equipe do Guarani e teve dificuldades para conseguir se livrar da marcação e ainda acabou sofrendo um gol, né? O Botafogo saiu atrás, a equipe do Paraguai teve até chance de fazer mais gols, mas né, o Gatito conseguiu ali fazer boas defesas e o Botafogo saiu para o intervalo com a derrota de 1-0. Agora, no segundo tempo, com entradas do Segovinha, do Tiquinho Soares, principalmente o Tiquinho Soares e o Júnior Santos, a equipe do Botafogo retomou a rédea do jogo e passou a criar oportunidades e foi fazendo com que a equipe do Guarani do Paraguai ficasse mais recuada no seu campo e o Botafogo aí passou a criar oportunidades uma atrás da outra, mas
O último passe era sempre um passe difícil, onde a zaga do Guarani conseguia fazer o corte. Até que num lance aí em que o Hugo, lateral esquerdo, foi muito feliz, acertou um chutaço no ângulo, né? Fez o gol de empate, gol esse que minou ali, né, o setor defensivo da equipe do Guarani, que sentiu o gol, e o Botafogo continuou pressionando, até que o Júnior Santos, numa jogada ali pelo lado esquerdo, acabou dando um drible seco no zagueiro, que derrubou o atacante da equipe do Botafogo. Tiquinho Soares foi para a cobrança, fez o gol, né, bateu o pênalti no meio do gol, né, fez o segundo gol do Botafogo. E aí o Botafogo conseguiu essa importante vitória, agora tem a oportunidade de empatar o jogo de volta no Paraguai para passar a próxima fase. Virando a chave, Botafogo agora pensa no Cruzeiro amanhã, 18h30, joga fora de casa, e o Botafogo, que não perde há 2 meses, vai tentar vencer também esse jogo fora de casa para se consolidar cada vez mais aí na liderança do Campeonato Brasileiro, principalmente nesse primeiro turno, que ninguém mais alcança a equipe do Botafogo. Se prepara para esse importante jogo amanhã, 18h30, contra a equipe do Cruzeiro, Napoleão. Valeu, obrigado, meu querido Marcos Salles. Olha aqui, já eu vou falar muito, mas muito mesmo, porque o Botafogo merece um espaço especial aqui no Momento do Esporte. Vou falar sobre essa fase maravilhosa que o Botafogo está atravessando, uma fase de ouro, né? Onde o time não tem estrela máxima, e sim, é uma constelação, né? São várias estrelas, né? Os jogadores são operários, são estrelas, mas são operários, jogam time, jogam com garra, com determinação, e olha, o resultado acontece, não é por acaso não, é pelo trabalho. Vamos ouvir então o técnico Bruno Lage falando de mais essa vitória do Clube da Estrela Solitária. Roda a BT aí, William. Foi uma exibição a crescer e olhar para os pontos positivos, que é da primeira virada, como você referiu, da equipa. Se eu a perder, a equipa teve o controle emocional para continuar a jogar perante um adversário que depois, em determinado momento, e depois do gol, e mérito, mas é uma entrada a frio, uma perda de bola, uma transição e que dá gol, é uma entrada a frio, mas a equipa soube ter essa atitude de ir crescendo, e depois pegar nas palavras que o Marlon está a dizer. Tem sido um trabalho fantástico com estes homens. Eu neste momento sinto-me um homem orgulhoso, não pelo resultado, mas pela forma como estes homens trabalham todos os dias, e é isso, e esse tem que ser o compromisso do Botafogo, ir de jogo a jogo, com este empenho, com esta dedicação, como o Marlon referiu, e olhar para aquilo positivo a equipa vai fazendo. Por isso, estamos a meio de uma eliminação, tivemos a capacidade de virar o jogo, de vencer o jogo, com os que jogaram de início, fazer o seu papel, e com aqueles que saltaram no banco, que foram também muito importantes. O Adri sentiu-se indisposto ao intervalo, o Sampaio entrou quase a frio, entrou bem. Todos os homens que entraram no jogo tentam trazer outras dinâmicas para procurar outro tipo de espaços para criarmos as oportunidades para marcar o gol. Tá aí o técnico do Botafogo, Bruno Lage, que chegou de mansinho. Olha, ele não é um técnico assim, de empolgação e tal, né, igual o Jorge Sampaoli, que fica vibrando. Mas o cara é competente, já mostrou a sua competência. Procurou não mexer muito no que deixou o Luiz Castro, né? E quando eu tô falando, roda de novo aí, bota os melhores momentos aí, que a torcida do Botafogo quer ver, rapaz. Tem muita gente que não viu essa vitória de virada do Botafogo. Todo mundo pensava que era um jogo fácil, né? E os caras saíram da frente rapidinho, William. Rapidinho fizeram o gol, dá uma jogada lá pelo lado esquerdo, a bola cruzada tá aí, olha, apareceu o atacante e fez esse gol, né? Gol bonito. E esse time do Guarani, irmão, não é um time fraco não. Todo mundo achava que era um time fraco. Ele teve aí, ó, fez 2-0. Se esse gol aí não fosse anulado, meu amigo, a coisa se complicava pro Botafogo, que aí tirou a diferença de 2-0, já fica mais difícil. Mas o Botafogo, em momento algum, se desesperou. Você tá vendo aí, os caras colocaram a bola no chão. Segundo tempo, o Lage colocou
alguns titulares, sobretudo o Tiquinho, né? E com o Tiquinho em campo não tem placar em branco, né, cara? O Tiquinho entrou e já foi fazendo a diferença. Ele é um cara que realmente sabe fazer gol. Teve o pênalti aí, pênalti claríssimo, né? Entrou também o Segovinha, né? Segovinha também que está arrebentando a boca do balão. E o Botafogo conseguiu uma virada, olha, uma virada histórica. Olha que golaço, olha que golaço. Pegou na veia, meu irmão, lá onde a coruja dorme. Essa aí nem o William, quando começou a carreira, defendia essa bola aí. Foi lá na gaveta, lá onde a coruja dorme, né? Esse aí foi o gol de empate. Depois veio o pênalti, né? Pênalti claro. E o Botafogo virou. Aliás, isso vem sendo uma máxima, né, dos jogos do Botafogo. O Botafogo realmente não está se abalando quando o resultado não lhe é favorável, né? Ele já, algumas vezes, lembro-me do jogo do Santos, que o Santos meteu 2-0, né? O Botafogo empatou, então, e depois o Santos fez 3-2, o Botafogo empatou de novo e quase faz o 4-3. Já tiveram outros jogos que foram assim também. O Botafogo não se abala, né? O Botafogo não se abala. O time já tem um ritmo de jogo, né? Já está começando a ser a cara do Bruno Lage. E isso é muito importante. Aí, as pessoas me perguntam, por onde eu passo? Ô, Napoleão, isso aí é fogo de palha? Esse time do Botafogo, será que vai aguentar o retorno? Restam ainda 20 rodadas e tal. Olha, se continuar assim, claro que o Botafogo vai sobrar. Até porque vem batendo recordes em cima de recordes. Então, eu acredito que o time não vai desaprender de uma hora para outra, né? E botou uma frente muito grande em cima do segundo colocado. Agora, é tal coisa, né? Futebol, meu amigo. Futebol, segundo o Nelson Rodrigues, é uma caixinha de surpresa. Futebol é uma caixinha de surpresa, né? Tomara que o Botafogo mantenha essa pegada do retorno, né? Porque já foi campeão disparado do primeiro turno. Se continuar com essa pegada no retorno, meu amigo, vamos repetir o que aconteceu em 95, o Botafogo campeão brasileiro, né? Tomara que isso aconteça. Tem um elenco bom, um elenco em que todos trabalham para o clube. O jogador não tem estrela, não tem estrelismo, né? Não tem jogador que está na reserva querendo brigar com seu companheiro para ser titular, achando que o técnico está de marcação. Nada disso. Botafogo, quem está na reserva sabe que a qualquer momento pode ser titular. E é isso que tem que ser no elenco de futebol. Entendeu? Botafogo volta a jogar no final de semana contra o Cruzeiro. Um jogo difícil, jogo lá no Mineirão, com toda a torcida cruzeirense. Mas o Botafogo, eu levo muita fé no Botafogo. Eu acho que vai trazer uma vitória de lá. Ou você curtiu aí o noticiário dos clubes? Agora eu vou te atualizar de novo, irmão. Quando nós começamos o programa, nós falamos dos jogos de final de semana. Você que não acompanhou a abertura do programa, curta agora os jogos deste final de semana, começando os jogos no sábado e terminando, a rodada toda termina no domingo. Roda na telinha aí, joga na telinha aí, tá aí, ó. Sábado, Santos e Atlético Paranaense, lá na Vila Belmiro, ainda sem público, às 16 horas. Goiás e Fortaleza, lá no Ailê Pinheiro, em Goiânia, na Serrinha, às 18h30. Teremos também Internacional e Corinthians, né? Que jogão de bola, irmão. Lá no Gigante da Beira-Rio, às 18h30. Maracanã, Fluminense e Palmeiras, 21 horas, meu amigo, não é brincadeira não. Domingo, teremos Vasco da Gama e Grêmio, em São Januário, às 16 horas. Talvez com a torcida feminina e as crianças, não sei. O juiz deve dar o despacho hoje. Teremos São Paulo e Atlético Mineiro, que jogão de bola, meu amigo, também às 16 horas. Teremos Curitiba e Bragantino, outro jogão de bola. Curitiba recebe o Bragantino, Curitiba querendo sair da zona de rebaixamento e o Bragantino crescendo aí no Campeonato Brasileiro. Jogo programado para as 18h30. Teremos também Bahia e América de Minas, esse jogo lá na Arena Fonte Nova, às 18h30, jogão de bola. Alô, Bahia! Vamos que vamos, Bahia! Teremos Cruzeiro e Botafogo, 18h30. E fechando a rodada, precisamente às 20 horas, Cuiabá e Flamengo, outro jogão de bola. Olha só, aqui você não perde o lance.
Você já se atualizou, já viu o horário, o local onde o clube do seu coração vai jogar? Agora você vai ficar atualizado na classificação do Campeonato Brasileiro. Roda aí, bota na telinha da TV 1 das Play, meu querido William. Tá lá, ó. Primeiro, Botafogo, líder. Eu não vejo ninguém na minha frente. Botafogo com 43 pontos. Segundo, o Flamengo com 31. Terceiro, o Palmeiras também com 31. Tem uma vitória a menos do que o Palmeiras, do que o Flamengo. No quarto, o Grêmio com 30. O Grêmio tem um jogo a menos, né? Quinto, Fluminense com 28. Sexto, Bragantino também com 28. O Fluminense tem uma vitória a mais do que o Braga. Sétimo, Atlético Paranaense 27. Oitavo, São Paulo com 26. Nono, Cuiabá com 25. Presta atenção aí na classificação do Cuiabá, hein? Cuiabá que vai enfrentar o Flamengo neste final de semana, lá na Arena Pantanal. Vai ser um palco formiga esse jogo. Cuiabá, o 9º colocado, vem crescendo de produção. Está com 25 pontos. Se conseguir a vitória em cima do Flamengo, vai para 28, vai lá para cima, né? Então, o 10º Cruzeiro com 23. 11º Fortaleza com 23. Para mim, a decepção até o momento. 12º Internacional com 23. 13º Atlético Mineiro. Atlético, a grande vergonha, não poderia estar nessa posição. O elenco que tem é o 13º colocado com 21 pontos, o Atlético Mineiro. 14º Corinthians com 19, já deu uma subida, né? O Vanderlei Luxemburgo assumiu aí, o Corinthians, ó, deu uma subida. 15º, outra vergonha, o Santos, 15º colocado ali, pertinho da zona de rebaixamento, cara. O Santos, 15º colocado com 17 pontos. 16º Goiás, né? Com 16. 17º, primeiro da zona de rebaixamento. 17º Bahia, com 15. 18º o Coritiba, com 14. Se ganhar, sai da zona de rebaixamento, dependendo de outros resultados. 19º o América. O América que veio aqui no Maracanã e empatou com o Flamengo. É brincadeira, né, rapaz? 19º o América, 10 pontos. E na lanterna, segurando a lanterninha, o Vasco da Gama com 9 pontos, né? Então, ou seja, o Vasco vai torcer para que essa turma toda que está aí na zona de rebaixamento não vença. Porque se vencer, meu amigo, vai continuar na lanterna. Lamentamos profundamente o Vasco, que fez muitas contratações, acho que foram mais de 12 contratações, veio técnico novo. Agora é aquilo que a gente fala aqui no programa, gente. Quantidade não é qualidade. Não adianta contratar um mundo de jogadores, né? Primeiro, que o técnico assumiu agora, né? O Ramon Dias. Segundo, que são jogadores que não é da primeira prateleira. Jogadores da segunda para a terceira. Então a torcida do Vasco vai ter que se contentar e torcer para que o time saia dessa zona de rebaixamento, né? Agora no segundo turno. Nós temos aí 20 rodadas ainda, 21, contando com a deste final de semana. Então temos muito tempo aí para que o Vasco consiga mostrar um futebol melhor do que mostrou nesse primeiro turno, que está acabando, e que saia dessa famigerada zona de rebaixamento. Não é o lugar do Vasco, meu. Não é o lugar do Vasco. O Vasco subiu esse ano da segunda. Não pode cair de novo, pelo amor de Deus, né? Essa SAF que entrou no Vasco, prometendo mundos e fundos, e até agora não fez nada. Só trouxe jogadores que tem que entrar de crachá para que o torcedor possa conhecer. Então vamos aguardar que seja um final de semana carioca, que o Fluminense vença o Palmeiras, até o empate é bom para o Fluminense, né? O Fluminense vai jogar sem 2 jogadores importantes, né? O seu capitão, o Nino, e o André. Que o Flamengo consiga um bom resultado lá em Cuiabá. Não sei que time que o São Paulo vai colocar lá, se vai ser o time A, time B. O Flamengo que na próxima quinta-feira já tem um jogo de vida ou morte pela Libertadores. É um jogo que completa os 180 minutos, o jogo contra o Olímpia, lá no Paraguai. Então um jogo importante, o Flamengo passar para a próxima fase, né? O Botafogo e o Cruzeiro eu nem falo, o Botafogo está de bem com a vida, então esse jogo eu nem falo, mas principalmente esses 3 jogos que eu falei, o Vasco com o Grêmio, o Fluminense com o Palmeiras e o Flamengo com o Cuiabá, são jogos que realmente merecem um destaque melhor por parte dos seus torcedores. Estamos colocando o ponto final aqui no Momento do Esporte. Segunda-feira tem mais, muito mais, tudo sobre o clube do seu coração.
sobre as entidades, né? O Sebastião Paz dando recado. E você, meu amigo, você, minha amiga, que é a razão principal da nossa existência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. TV Ondas Play, aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau, bom final de semana. Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.